Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Brilhe, o primeiro festival internacional de circo drag. Eu sou Alan King, sou um drag king queer circense, sou uma pessoa não binária, estou usando um bigode preto, uma peruca preta, um chapéu vermelho e uma gravata borboleta vermelha. Também estou usando uma camisa branca e um blazer preto, e o meu fundo é azul. O meu nome é Lira Delírio, eu sou uma pessoa branca, não binária, eu tô com uma maquiagem de drag queen, estou usando uma peruca roxa e rosa, bem alta, um casaco de pelúcia roxo, e atrás de mim tem uma bandeira não binária, uma bandeira sexual e uma bandeira pansexual. E eu e Alan somos as pessoas que idealizamos esse festival, o Festival Brilhe, um festival pensado para unir a comunidade drag circense, e a gente criou esse festival gratuito e online para vocês. Isso. E lembrando também que este festival foi contemplado pelo PROAC Expresso Lab, o PROAC de produções de festivais. Então, tudo isso está acontecendo graças ao patrocínio aí do governo do estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E esse é o terceiro dia do festival, ele vai até o dia 25, que é domingo, então tem mais 7 dias de programação. A gente tem dias que tem mais de 12 horas de programação seguidas. Vocês podem acessar a programação completa no nosso site, brilhecircodrag.com, também no Instagram, @brilhecircodrag, e em todas as redes sociais a gente está como Brilhe Circo Drag, então é só procurar lá. E é importante também dizer que essa transmissão está acontecendo pelo YouTube do Brilhe e pelo Facebook do Tendal da Lapa, que é nosso apoiador. Então tem esses 2 lugares aí de transmissão, e agradecer ao Tendal da Lapa também pelo apoio. Isso. E agora vamos trazer aqui, né, a persona drag de Guilherme Terreri, ator, formado pela Unirio e professor de língua e literatura inglesa formado pela USP. Hoje atua no cinema e no teatro, apresenta um programa de TV, Drag Me as a Queen, e um canal no YouTube com mais de 750 mil inscritos, o Tempero Drag. Além de fazer palestras em diversas empresas e oferecer cursos e formações que discutem, através dos estudos de cultura, temas centrais de nossas vidas em sociedade. Seja muito bem-vinda, Rita Von Hunt. Ai, menina, você sabe, eu já estava aqui atrás me tribilicando. Sempre que começa esse senhoras e senhores, respeitável público, eu já começo aqui a me chacoalhar. Bom, eu vou agradecer demais a essa introdução, agradecer a você, Alan King, a você, Lira Delírio, mas agradecer também a equipe técnica que vai ficar trocando nossas janelinhas, agradecer a maravilhosa Rita de Libra, que está fazendo história, né, mana? É isso que a gente está fazendo, é história. Hoje nós 4 estamos aqui fazendo história, tá? Eu vou fazer uma breve audiodescrição minha, como já foi feito antes de mim. Então, eu sou Rita Von Hunt, eu sou uma drag queen, eu me pareço um pouco com a Clarice Lispector, ou seja, eu pareço uma véia de antigamente. Eu estou usando uma peruca ruiva num formato de coração. É um cabelo típico dos anos 40. Eu estou usando brincos e colares em formas geométricas, que nem uma professora dos anos 40, e eu estou usando um vestido com pêssegos e rosas, um vestido branco transparente com pêssegos e rosas de estampa. O meu fundo é um pedaço da minha sala, tem uma estante com algumas plantas e uma cortina. É tudo em tons pastéis e muito triste, porque eu sou assim. E eu acho que essa é a minha audiodescrição, e acho que a gente agora, né, tendo feito isso, pode dar início ao nosso bate-papo. Maravilha, então. Bora então para a nossa primeira pergunta, Rita. Vamos lá, manas. Em sua opinião, quais são os pontos de intersecção e ou transversalidade entre as artes circenses e as artes drag?
Maravilha. Para a gente começar essa pergunta, eu vou tentar aqui com o nosso público estabelecer um primeiro ponto que vai ser o nosso pacto ficcional, né? Toda obra de arte, um romance, um videoclipe, um filme pornô, na primeira cena, estabelece com o público um pacto ficcional. O que é o pacto ficcional? É o que vale e o que não vale aqui. A gente vai fazer o seguinte combinado. Sou professora, né? Sou professora orientada pelo seu Paulinho, Paulo Freire, né? Seu Paulinho, ele, em Pedagogia da Autonomia, fala o seguinte pra gente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar um espaço onde o conhecimento possa ser produzido e circulado. O que isso significa? Se eu chegar aqui falando, é isso, é aquilo, tem esse autor, tem aquilo lá, porque esse período na história estava acontecendo não sei o quê, eu estou vomitando conhecimento. Eu estou pegando com o CPF e fazendo uma transferência da minha conta para a conta de... Isso não existe. Qualquer coisa que se pretenda dessa forma tem mais a ver com um show de vaidades, tem mais a ver com alguém falando, olha que linda, eu li Foucault, e menos a ver com um espaço de mudança e de educação. E como aqui, no nosso evento, eu fui convidada para que a gente estabelecesse um espaço de afetos e efeitos, eu preciso que vocês que nos acompanham via internet, seja no Facebook, aonde quer que vocês estejam, a qualquer momento da exposição, e tanto Alan quanto Lira vão fazer essa mediação, enviem a pergunta em letra maiúscula, fecha parênteses, seu nominho, se você quiser que fale, se você não quiser também não precisa, e a sua pergunta. Porque aí isso aqui vira um bate-papo, né? Essa história de as perguntas são no final. Gente, isso não existe. Chega no final, você nem lembra mais o que você queria saber, qual era a tua dúvida. A pessoa também que está falando já não sabe mais o que estava falando naquela hora. Então, a gente vai fazer isso de forma horizontal e democrática, falando com e não falando para. Esse foi o nosso pacto ficcional. Volto para a pergunta. Quando a gente está tentando pensar intersecções, cruzamentos, caminhos simultâneos das artes circenses com as artes drags, a gente poderia transformar a fala toda do dia de hoje apenas nessa pergunta. Porque isso é pano para manga infinito. E aí já fica a nossa primeiro adendo do dia de hoje, que é a maioria das pesquisas historiográficas sobre drag queen faz pouca ou nenhuma associação às artes circenses. Existe, academicamente falando, uma lacuna gerada aqui, um buraco gerado aqui. E ao longo dessa minha primeira fala, eu vou tentar mostrar para vocês como esse buraco é um buraco teórico. Como você, meu amigo, minha amiga, amigue meu, deve, se está na área da pesquisa, se está na área das artes cênicas, das histórias, da história da arte, das histórias das ideias, empreender uma pesquisa aqui. Porque é um lugar que falta material, né? Eu não saio de casa sem referência bibliográfica, vou indicar para vocês vários textos, artigos, livros, um deles é esse aqui, que eu estou aqui do lado, mas eu vou começar falando para vocês. Existe um buraco na aproximação drag-circo. Esse buraco não deveria existir. Então, vamos pensar. O que a gente entende como arte circense, ou artes circenses, é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo, né? Quando a gente... e aí, moçada, daria para ir por um caminho infinito. Vale pensar, como provocação, como uau, jura, que o cinema começa no planeta por causa de uma arte circense chinesa, que é o teatro de sombras.
né? A arte do cinema, a sétima arte, ela começa no planeta porque existia uma arte anterior a ela, circense, né? De forma improvisada, né? Esse é outro tema que a gente precisa debater quando pensa arte circense, feita de forma improvisada, com a sombra sendo projetada numa tenda, numa parede, num biombo, né, numa tela, e isso que vai depois virar cinema, né? Então vamos lá. Quando a gente está falando de arte circense, a gente está falando de uma das coisas mais antigas do planeta. Circo chinês, o que a gente entende como circo europeu, e aí vou fazer um breve parênteses aqui, muito do que a gente entende como circo europeu, ele é uma vertente, um braço, um caminho da comédia dell'arte, né? Para falar brevemente sobre história das artes cênicas, tem um período chamado cristianismo, chamado feudalismo, chamado Idade Média, quando, ao ascender ao poder, o cristianismo começa a regular, a normatizar e normalizar o que é arte e o que é pecado. Então, primeiro adendo, sinal que prévio ao cristianismo existia uma arte que foi transformada em pecado pela ascensão cristã, né? Então, a gente tem que pensar que Grécia e Roma já tinham circo, né? Ou vocês esqueceram que um dos ditames da política romana é pão e circo, né? Bom, ou vocês esqueceram que a palavra circo vem do latim, né? Mas bora lá, vamos fazer nossa provocação como ela tem que ser feita. Comédia dell'arte é esse períodozinho que vai acontecer ali na Idade Média, quando a igreja proíbe teatro. Teatro fica proibido. E o que acontece é que as trupes de artistas, né? Porque a separação entre teatro e circo, entre artes cênicas e artes circenses, ela é de ontem no relógio da história. A ideia de que circo, arte é arte, durante muito tempo não existiu, né? Vou abrir mais um parênteses, Rita de Libra, minha amiga, faça aí teu trabalho, que eu sei que não é fácil, né? Porque eu começo a falar e falo, não, vou voltar, agora vou para lá. Volta comigo. Estamos na Grécia Antiga. O teatro vai nascer. Drama tem a ver com o bode que era sacrificado, o ditirambo, enfim, o teatro nasce na Grécia como ritual. O teatro, a arte do teatro nasce como dionisíaca, né? Como parte das festas de culto a um deus muito doido, que era o Dionísio, né? Que ele era o deus da festa, da embriaguez, do vinho, da loucura, do desmedimento, né? O Dionísio, na Grécia, vai virar o Baco em Roma. E a palavra bacanal, né? Ai, que saudade, não vejo a hora de parar a pandemia. A palavra bacanal vem do deus Baco, né? Vai tentando entender o que era a festa, vai tentando entender o que era o teatro, e vai tentando entender por que o cristianismo proibiu. Então, moçadinha, por exemplo, para os nórdicos, tem duas figuras meio dionisíacas. A primeira delas é o Loki, né? Que era um cara muito doido, era um cara subversivo, né? Era um filho do Odin, o deus dos deuses, o pai dos pais, que preferia o outro filho dele, o Thor. E aí o Loki fala, me dá 5 minutos, você vai ver o puteiro que eu vou tocar aqui. Então, sempre existiu essa figura nessas culturas muito antigas, né? Vamos para o Egito Antigo. No Egito Antigo tem duas irmãs, Bast, B-A-S-T, Bast, e Sekhmet, né? E não por acaso o movimento
do xadrez se chama checkmate, né? A Checkmate e a Bast, elas são a mesma deusa, né? Ninguém sabe a história delas, tem várias versões, mas elas são a mesma deusa em formatos diferentes. A Bast é uma gata, e eu não estou falando que ela é bonita, estou falando que ela mia, ela é um gato, né? E a Checkmate é uma onça. Então, elas trocam entre a deusa da arte, da poesia, do canto, da dança, da proteção, Bast, e a deusa da guerra, destruição e sangue, Checkmate. Então, eu tô aqui colocando um tripé e tentando começar com vocês um percurso que vai nos acompanhar pelos próximos sei lá quantos minutos. Do entendimento de que aqui, África, Europa e como é que chama aquele lugarzinho, gente? A Grécia e Roma, eles são o Mediterrâneo, né? Essa cultura meio essa cultura do meio, eles vão produzir cosmovisões similares e semelhantes de que a arte é um momento de loucura e de que ela é sagrada. De que sem a loucura a gente está fudido, né? Sem válvula de escape, sem catarse, sem externalizar, sem o choro que te tira do lugar, sem o videoclipe que faz você descobrir que na verdade você é pansexual. Sem isso, existe muito pouco, né? O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, né? Ele falava para gente que a arte existe porque a vida não basta, porque a vida nos aniquilaria sem a arte. Então, volto. Coloquei um tripé, falei para vocês, arte é loucura e loucura é sagrada. Qual que é a relação entre drag e circo? Falei para vocês que, desde que o mundo é mundo, tem gente fazendo circo e tem gente fazendo teatro. E que durante a maior parte da história, a distinção entre os dois quase não existe. Falei do Dionísio. As festas dionisíacas são circo ou são teatro? Não existe resposta. As bacantes do Zé Celso, é circo ou é teatro? O Teatro Oficina, é circo? O Grupo Galpão? E eu tô ficando aqui com a cara de professora véia para vocês começarem a entender que, meus amor, quem separa pouco leu, né? Quem acha que uma é bonita, cheirosa e tem prêmio da Petrobras e a outra é feita no fundo do quintal, numa lona, pouco leu. Pouco leu. Então, agora vamos para a pergunta, que eu tentei traçar um preâmbulo de entendimento comum. Qual que é a minha pergunta? Onde que drag e circo se juntam? No início, né? No início não havia nada e Deus disse que haja o circo drag. Qual que é esse início? É a ideia de que, diferente do teatro, que depois vai ser tomado pela dominação masculina e que vai virar um espaço onde só piroca entra, o palco só piroca sobe, diferente do teatro, o circo tinha, historicamente falando, sempre teve mulher. Então, olha só que loucura. Idade Média, quando eu estou falando para vocês da comédia dell'arte, que é essa trupe de artistas que se reúnem e que viajam de feudo em feudo, de cidade em cidade, numa carroça. Paz e amor, ninguém é de ninguém. De quem que é esse filho? Da companhia. Mas quem que é o pai? Ah, meu amor, tinha muito vinho e estava escuro. Quem que é o pai? Né? Não é bem assim com a gente. A comédia dell'arte, as companhias itinerantes, eram as únicas
formas de arte cênica / circense que aceitavam mulher. Porque o teatro institucional da Idade Média, que no caso são peças para educar o campesinato, olha que loucura, olha que loucura. Meninas também vão menines, né? Eu falo menina porque para mim o feminino está sempre acima dos outros, então. Mas meninas, vão me acompanhando aí e se vocês tiverem qualquer dúvida, ficar confuso, vocês me param que eu retomo, explico, sigo. Durante muito tempo, a gente tem uma exclusão feminina da arte cênica institucional, a arte cênica hegemônica. Idade Média. O que está acontecendo de arte cênica hegemônica? Tem o nome para essa peça? Que são os mistérios, a encenação dos mistérios, que são autos de fé. Me fugiu o nome agora. Mas tem essa arte hegemônica que é contar para o campesinato a vida de Cristo, da manjedoura até a cruz, né? Ou um pedaço dela. E quem encenava eram homens, né? A igreja, né? Ai, que mistério, né? Até hoje, a igreja escolhe os coroinha. O maior investimento imobiliário do Vaticano em Roma é um prédio que o térreo é uma sauna gay, mas só coincidências, tá? Não tô querendo dar nada a entender, não. E aí a igreja escolhe vários homens e coloca os homens para encenar as... Ixi! Então o que fazia Maria? Sabe a Maria, virgem, mãe de Deus? Era um cara. No caso, era um menino, né? Imberbe, sem barba. Então, a arte institucional, a arte a serviço do poder, ela está sendo feita por maioria masculina, integralmente masculina, para educar uma população iletrada sobre a fé cristã. Ok. Existe alguma coisa para além disso? Existe. Existe a arte sendo performada dentro da corte. E a corte, o feudo, né? A corte, os palácios. E o que os palácios aceitam como arte? O circo. Toda corte tem o bobo da corte. Toda corte tem... vou contar uma história para vocês, só um adendo. Na França, ali do final da Idade Média, quando vai começar o Renascimento, o teatro na França chama Jeu de Paume, o jogo da palma. Porque o teatro acontecia numas quadras de tênis, não era tênis, era peteca. Né? A corte jogava peteca na França. Na Inglaterra também. E aí, as apresentações circenses aconteciam nessas quadras da corte. Então, qual que é a arte hegemônica durante o período da Idade Média da corte? O circo. Então, tem o bobo da corte, tem malabarista, tem dançarina. Tem as trupes itinerantes que viajam de feudo em feudo, que às vezes, quando são muito boas, né, tinha umas que eram contratadas, né, se apresentavam para o senhor feudal, se apresentavam para o monarca, se apresentavam para o imperador, sei lá o quê. Então, ok, tô falando isso para vocês entenderem que à medida que o teatro institucional bloqueia a possibilidade da atuação de mulher e, portanto, abre um precedente para a performance de gênero, e a drag começa ali, a arte circense acolhe mulher e não precisa abrir um espaço para performance de gênero. E aí existe esse híbrido. Gente, estão me falando que meu microfone está fazendo um TikTok, é porque está batendo no colar, é isso? Eu vou segurar ele aqui, vocês me falam se o TikTok parou. Se não parou, é sinal que é má conexão. Deixa eu tentar voltar. Eles se apresentam para os senhores feudais, tarará, tuduru. Aqui não vai haver a abertura de precedente para performance de gênero. Existe um híbrido chamado comédia dell'arte, que é circo encontra teatro.
teatro, né, não encontra, eles voltam a ser o que eram, num passado distante. E aí, a comédia dell'arte, ela é estipulada por máscaras, né? E essas máscaras, elas definem o personagem. Então, eles buscam elementos da natureza. Tem um personagem que parece um touro, tem um personagem que parece uma garça, tem um personagem que parece um cachorro, tem um personagem que parece uma gatinha. E aí, esses... Gente, estou tentando acompanhar o chat e o negócio. Estamos falando que está fazendo um barulho, eu vou tentar tirar o microfone e colocar de novo. Só um segundo. É os brincos que tá batendo. Ah, tá. Pera. Aquela que presta muita atenção nos barulhos. Tirando, colocando outra vez. Mas, gente, há muito pouco que possa fazer a não ser tirar o brinco. Vocês vão falando. Se parar o barulho, parou. Existem forças estranhas que não querendo que eu conte. A comédia dell'arte volta essa fusão circo-teatro. Então existem as máscaras pegam características da natureza, elas ditam como serão os corpos dos atores e das atrizes. E tem uma coisa, como existe uma máscara, diferente do teatro grego, que proibia a mulher mesmo com a máscara, a comédia dell'arte tem a máscara de mulher, que vai poder ser usada por homem e mulher, e tem as máscaras das personagens homens, que vão poder ser usadas por homens e mulheres. Então, olha que loucura. Existe uma via da arte cênica que está, através de uma proibição, através de uma prescrição, abrindo precedente para que a drag nasça. Algum ator especializado em performar um gênero que não é ao qual ele foi designado ao nascer. E existe uma outra vertente, que tem muito mais a ver com o que hoje a gente entende por circo, casando as linguagens do que hoje a gente entende por circo e do que a gente entende por teatro. Contando uma historinha com música, dança, malabares, efeitos especiais, as carroças trocavam de cenário, as carroças soltavam fumaça, né? Tem vários filmes que mostram cenas assim. Inclusive, a louca, né? O sétimo selo do Bergman, quem não assistiu tem que assistir, tarefa de casa, você não pode falar que você passou pelo planeta sem assistir esse filme, filmaço, que conta a história de uma trupe itinerante de teatro. E aí mostra um pouquinho, né, de que tinha uma mulher na trupe, de que tinha efeitos especiais, de que não era teatro, era teatro-circo, etc, etc e tal. E aí o que vai acontecer? Da comédia dell'arte em diante, o que a gente tem via palaciana, via instituição e via para além da institucionalidade é uma possibilidade de artistas que se especializaram no que a gente entende como performance de gênero, né? Não no sentido da Judith Butler, né? Mas no sentido da arte, da arte. E aí vale ressaltar, meus amores, minhas amoras e outras frutinhas que eu não mencionei. Eu estou contando a história do teatro no Ocidente, né? Do Império Romano até Portugal, um pedacinho da Europa. E no Oriente, o que está acontecendo? Mil e uma coisas. Mil e uma coisas. Né? Então, tem todas as danças que serão desenvolvidas por, sobre e para mulheres. A dança dos 7 véus, a dança do ventre, né? As danças circulares. Tinham povos no mundo que tinham uma série de ritos artísticos, porque a arte e religião só separa ontem no relógio da história, que as mulheres faziam para ficar fértil, né? As mulheres da época, hoje a gente chama de pessoas com pepeca, porque tem homens que têm pepeca, né? Então, as pessoas com pepeca da época faziam para ficar férteis, para engravidar, para ter um parto mais fácil. Então, existia uma série de danças que eram de gênero, né?
eram prescritas para um gênero. E aí, para dar mais 2 exemplos também, e acho que para a gente tirar esse pedaço da frente e ir para as perguntas, que eu vi que já apareceram algumas, nessa era, a gente vai ver algumas coisas acontecendo, que são o kabuki, teatro kabuki, e o teatro no, né? Eles datam desse período desde a Antiguidade até a Idade Média, que só chama Antiguidade e Idade Média na Europa, nos outros lugares do mundo tem outros nomes, mas que em concomitância, em simultaneidade, estão acontecendo no Oriente, né? Eu falei um pouco do teatro de sombras chinês, mas existe uma vasta gama de artes chinesas que eram artes do corpo, né? Estou falando sobre contorcionismo, estou falando sobre malabares, estou falando que já aconteciam em China. Então, o que está acontecendo, por exemplo, no Japão, teatro no, teatro kabuki, é que também são artes do corpo que excluem as mulheres e que, ao excluí-las, abrem precedente para uma performance de gênero, né? Essas performances de gênero, Europa, Mediterrâneo, e Oriente são muito diferentes. No Oriente, a boa performance de gênero é a que confunde quem assiste. A boa performance de gênero no Oriente é a que te deixa pensando, é uma geisha? É uma respeitável mulher? É possível que um homem se mexa dessa forma? É possível que aquilo seja um corpo masculino? Ou seja, desde que o mundo é mundo, e antes do cristianismo, a ideia já existe de que os nossos corpos são construções sociais, de que os nossos jeitos são... E a arte já estava ali. Estou falando da intersecção, drag e circo. A arte já estava ali, mostrando pra gente que é muito mais uma questão de performance, é muito mais uma questão de projeto é a melhor palavra, é muito mais uma questão de projeto do que de biologia, plá, 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 pli, 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 plu, plu, plu. Agora, Alan e Delírio, vocês acham que eu respondi? Vocês acham que eu deixei alguma coisa passar? E temos perguntas da galera? Eu acho que super respondeu. E, na verdade, assim, tem uma primeira pergunta, Rita, que eu acho que tem a ver com isso que você está comentando, que é uma pergunta da Antônia Petit. Antônia Petit, minha amicíssima, uma das drags mais inacreditáveis de São Paulo. Quem não a conhece, corre para as redes sociais, procure Antônia Petit. Eu só falo de Antônia Petit 90% do meu tempo e os outros 10% eu torço para que alguém fale para eu continuar falando. Temos aí a pergunta dela, então, e ela está perguntando se existe alguma semelhança entre drag e palhaço. Se a peruca drag equivale ao nariz do palhaço. Petit, meu amorzinho, existe toda a ligação. E aí, inclusive, uma referência... deixa eu contar a história toda para vocês. Fiz Unirio, artes cênicas, blá, blá, blá. Fui aluna do Paulo Merizio. Todo mundo que já assistiu uma entrevista minha sabe, já sei, toda hora eu conto essa história. O Paulo Merizio teve um orientando que deu aula para gente em um determinado ponto da faculdade, numa matéria chamada Interpretação 5 ou 4, estou lembrando de cabeça, onde a gente estudava o melodrama, um gênero de teatro francês do século XIX, 1800 e qualquer coisinha. No semestre que o Paulo nos deu aula, a gente teve aula com um orientando do Paulo também, que foi uma espécie de complementação ao conteúdo programático que a gente estava tendo, que é o Flávio Souza. O Flávio, ele estuda palhaçaria, né? Ele fazia palhaço nessa época. Acho que não fazia, né? Faz. Né? O bichinho da arte cênica, depois que morde a gente, nunca mais vai embora. E o Flávio, ele deu um semestre pra gente, no qual, pra gente aprender
melodrama, ele falava, faça um palhaço. O palhaço destrava o ator melodramático, a personagem melodramática. E, de novo, melodrama é um juntamento de teatro institucional com circo. Né? Muitos melodramas eram encenados no circo. Tem um muito famoso, estou lembrando agora, O Céu Uniu Dois Corações. Né? Uma obra melodramática que se passa num circo. Acho que até a história se passa num circo, agora não me lembro bem. E aí o Flávio, esse aluno do Paulo Merizio, ele estudava as intersecções, né? Teatro, cênicas circenses, circenses melodrama, e aí quando eu vim convidada para o evento, né, do Brilhe, eu falei, será que tem bibliografia a respeito? E aí eu mandei uma mensagem para ele, Flávio, você sabe, você leu, tarará, tarará, porque eu vou contar para vocês. O que eu pesquisei é super lacunar. Existe um buraco aqui também. Falei do buraco lá no início, aqui eu reforço. E se você está me assistindo e é universitário ou universitária, eu tô só aqui dando ideia de projeto de pesquisa, tá? E a nossa ciência precisa. A gente está passando por um dos maiores desmontes da ciência da história do Brasil. E aí ele estudava essas intersecções. E aí eu falei para ele, você lembra, de cabeça, de algum texto que conecta palhaçaria com drag queensaria? E ele falou, olha, eu me lembro de um livro que tem um ensaio sobre o fazedor de comédia. E aí, olha só que loucura. Fazedor de comédia era um bufão, era o palhaço que se colocava em cena como alívio cômico, porque algum número deu errado, porque a galera que estava jogando faca para cima entrou uma faca no olho, porque aconteceu alguma merda. Aconteceu uma merda, o bufão entrava. Ai, não preste atenção que tem alguém sangrando, olha para mim, ó, tomando uma torta na cara. E aí tem um ensaio dentro desse livro, o autor é Marco, como fala, M-A-R-C-O, D-E, Marinis, M-A-R-I-N-I-S, Marco de Marinis. E a obra dele é Compreender el Teatro. É uma obra em espanhol. E aí o subtítulo é Caminhos de uma Nova Teatrologia. E aí um dos ensaios, o Flávio me recomendou, é sobre o fazedor de comédias. Então, Petit, olha só a volta que eu estou te dando para tentar te falar um negócio. Shakespeare, Inglaterra, 1500. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma tragédia shakespeariana. O que isso significa? Que não é uma tragédia clássica, né? Que não é uma tragédia da Grécia Antiga, que você vai assistir para falar, Jesus, imagina se acontece comigo. Jesus, olha o Édipo, olha a Antígona, olha a Desdémona. A tragédia shakespeariana, ela te faz rir também. Ela tem momentos de alívio cômico, ela tem passagens, e vale contar para vocês que o teatro elisabetano, ele era igual o Zé Celso, era 7 horas de peça, era 8 horas de peça, né? O Globe Theatre, que a Rainha Elizabeth I construiu para o Shakespeare, era um lugar que a galera não tinha como assistir a peça. Você ia para casa estender roupa, aí você voltava, você ia lá encontrar a pessoa com quem você ia vender uma galinha, aí você voltava. E quando você voltava, você cutucava a pessoa e falava, o que eu perdi? E a galera te contava. E é por isso também que o teatro elisabetano, shakespeariano, né? Vamos dar nomes aos bois. O teatro shakespeariano, ele não é textocêntrico. Ele é muito mais um teatro do que acontece do que o que se diz, né? Ao contrário do que está acontecendo na França, que vai virar um teatro super textocêntrico.
Então, lá na Inglaterra, Shakespeare, Romeu e Julieta, tem a ama. A ama, ela é uma véia gorda desdentada. Ela é um bufão. Ela tem tudo da comédia dell'arte. E toda vez que ela entra em cena é para você rir. E quem faz a ama é um palhaço que não tem esse nome, que não chama palhaço. É um bufão. É alguém que faz buffoonery, né? E essa drag gorda, caricata, ela nunca deixou de existir. Ela se galvanizou do caralho, né? Ela se cristalizou na Talha Bombinha, na Lady Bunny nos Estados Unidos, ela, na Divine nos anos 70 nos Estados Unidos. Essa drag gorda, sem dente, com os dentes pintados de preto, que faz você gargalhar, ela existe desde o Shakespeare. E aí vem a pergunta, Petit, olha a pergunta. É palhaço ou é drag? A peruca é o nariz? A melhor pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque antes do nariz e antes da peruca, o palhaço drag e a drag palhaço já existem. Uau! Eu não sei nem o que comentar aqui, vou seguir aqui nossas perguntas do roteiro, mas na verdade eu acho que a Rita, por si, assim, por mim a gente falava por horas e horas. Tem mais pergunta da galera, será? Tem mais pergunta da galera, temos perguntas nossas aqui. Eu vou fazer uma pergunta nossa e depois a gente pode fazer uma pergunta da galera, pode ser? Até que horas a gente vai aqui? A gente iria até às 10, mas se quiser passar um pouquinho, não vejo nenhum problema, porque o assunto está muito bom. Eu acho que o mais importante para mim, mas aí eu quero ouvir vocês, é a gente atender a galera, né? Se a galera tem questão, bora matando as da galera, porque, né, respeitável público que manda sempre. Então, beleza. Então, produção, manda uma pergunta da galera aqui para fazer para Rita. E arrasou. Então, como você observa, o papel da comunidade LGBTQIA na luta de classes foi feita pelo Anderson, que faz parte da equipe do Brilhe, por acaso. Anderson, meu lindinho, senta que lá vem história, né? Primeiro, como eu observo agora ou historicamente? Porque essa é uma questão, e aí é uma questão retórica, né? Eu não estou te perguntando isso de fato, porque quando a gente pensa na história do movimento LGBTQIA+, no Brasil, Renan Quinalha foi meu professor, é meu amigo, um puta intelectual, um puta pesquisador, que é um dos organizadores, né, do História do Movimento LGBTQIA+, no Brasil, livrão, maravilhoso, leiam. Ele, ao contar pra gente a história, conta esse episódio, e quem já foi aluno dele, aluna dele, ele dá sempre um curso chamado História do Movimento, já falei. Tem esse episódio que, ao passo que está havendo no mundo a organização política por demanda de direitos civis da comunidade LGBTQIA+, em parceria com as feministas, com a Sapatão, em parceria com as preta, as queer of color, né? Em parceria com os movimentos operário, o movimento estudantil, enquanto existe uma parcela LGBTQIA+, lutando por direito civil, existe uma parcela LGBTQIA+, lutando por sauna. E aí eu deixo aqui a grande dúvida para vocês. Se essa parcela lutando por sauna é homem branco de classe média, gay padrãozinha. Nunca saberemos, tá? Qualquer semelhança com o presente, mera coincidência. Então, vem comigo. Estamos ali organizando a porra toda.
a luta, as rebelião, as revolução, atirar pedra nos policial, pôr fogo em viatura. Ai, eu gostava muito dessa época. Aí estamos lá fazendo nossas coisas. Aqui, na coisa mesmo do Brasil, a gente tem os primeiros movimentos se organizando, né? O Lampião da Esquina é o periódico da época, né? É o jornal das gays, das LGBT. Chama As Gay, porque a ideia de lésbica, travesti, né? Existia um termo guarda-chuva, transviado, gay, que era para todo mundo, mulher gay, homem gay. Então as gays, elas estão se organizando. E aí ali, coisa mesmo, na coisa dos anos 60, Renan, não me bate, eu sou sua melhor aluna. Vou falar ali na coisa dos 60 para 70, que aí se for 70 e qualquer coisa eu não errei. Estão tendo as greves do ABC, moçada. O que é as greves do ABC? É a classe trabalhadora falando, esse negócio de ditadura vai ter que acabar. Então, um dos movimentos mais fundamentais pelo reestabelecimento da democracia no Brasil são as greves do ABC. O Lula, é aqui que ele está ganhando a maior parte do capital político dele. Ele é uma figura importantíssima dos movimentos de greve sindical do ABC. Aí tem o grupo Somos, que é um grupo, né, das gays, que nessa hora sofre um racha. Qual que é o racha? O racha é, uma galera do grupo fala, meus amor, temos que ir para a manifestação dos trabalhadores, das greves do ABC. Temos que ir com cartaz falando em apoio ao trabalhador viado, em apoio ao operariado gay, sapatão. E eles foram, meus amores, e os operários receberam eles de braço aberto. Tem um monte de foto deles marchando com os cartaz do movimento gay operariado gay. E, pasmem, caiam o cu da bunda de vocês. Tem uma parcela do grupo que vai fazer um piquenique no Parque Ibirapuera. Então, a pergunta... Oi, meus amor. Não, é que eu já ia emendar nesse assunto que você entrou agora, para entrar com aquela pergunta de que como artisticamente e tecnicamente é possível fazer o uso social e político dessas duas linguagens, né, que é a arte drag e a arte circense. É possível? É possível, Alan. A primeira coisa que a gente tem que falar para a galera é que uma língua não tem função, né? Qual que é a função da língua? Gerar entendimento, é gerar comunicação. Então, aí isso é língua. Um passo para trás da língua tem linguagem, né? Linguagem é uma coisa que, além dos seres humanos, os animais também falam. Então, olha, Saussure, né, o cara que funda a linguística na Europa. O Saussure fala, olha, o que separa o animal do homem é a língua. O animal tem linguagem, o homem tem língua, além de linguagem. Então, as formigas encostam as anteninhas lá e alguma coisa acontece. As abelhas tem um jeito de dançar que avisa que tem perigo. Os esquilos, o suricate, o chimpanzé, o gorila, a baleia, todo mundo faz barulhinho, faz dancinha, né? Dança do acasalamento. Todo mundo tem linguagem. E aí diz que o ser humano tem língua, né? Eu sei lá, que eu estudo Lacan, a minha resposta é sempre sei lá, com essas coisas do Saussure. Como que a gente usa uma linguagem para um enfrentamento e proposição política? A resposta é número 0, entendendo que ela não vem pronta. Fazer drag é um ato político. Meus anjos, não é. Quer dizer, pode até ser, mas político pro lado de lá da força. Fazer drag pode ser um puta ato machista, misógino e escroto. Fazer drag pode ser um jeito de fazer piada com mulher.
um jeito de fazer piada com o feminino, um jeito de reforçar um estereótipo de hipersexualização feminina. E isso é político. Só que não é político do jeito que a gente precisa. É político do jeito que os outros precisam. Então, como a gente usa as nossas artes? Primeiro, sabendo que elas não carregam mensagem em si. Que toda linguagem e toda língua é um pote, um vasilhame, uma forma, e ela precisa de conteúdo. Existe circo político hoje, são os principais que eu estou falando, os que a gente fala sobre, né? Porque tem o circo do tio não sei das quantas, que usa animal, tem o circo, grande circo, que recebe muita grana, que você vai lá e você sai de lá e foi pão e circo. Mas sempre tem um circo que te coloca para pensar, né? Eu tô aqui pensando e dando exemplo também. Eu gravei um videoclipe com o Chico Salem, ano passado, estava a pandemia, no retrasado, de uma música dele chamada Obrigado Não. Tá no YouTube, depois quem quiser assiste. O clipe se passa num circo, tem artistas circenses, e o clipe é um movimento, uma resposta artística contra anti-bolsonarista. Sempre, né? A Regina Duarte, na fala dela, quando ela assume a Secretaria de Cultura, ela vai falar do pum do palhaço. Que ela cresceu no circo. Ai, como cultura é bom, o pum do palhaço. Não, não. Esse é o projeto de cultura deles. O nosso projeto de cultura é uma que forma e informa. O nosso projeto de cultura é uma que abre espaço para que a gente veja o funcionamento do sistema e o critique. Né? E aí, como a gente faz essa drag e esse circo? Eu estou fazendo isso. Lira está fazendo isso. Alan está fazendo isso. Rita de Libra está fazendo isso. Nós fazemos drags, circenses ou não. Algumas aqui são, outras não. Nós fazemos drags de enfrentamento político. Né? Em primeiro lugar, por quê? Entendendo que tudo é política, a gente se politiza. E a partir daí a gente está usando a linguagem com um final politizado, politizador. Eu vou aproveitar então aqui, nossa, exatamente isso. Eu vou fazer uma pergunta da Mara, que surgiu aqui. Então, é possível estabelecer um paralelismo entre fluidez de gênero enquanto fim último da construção de gênero com uma sociedade comunista igualitária? Sim e não. Nossa, é uma pergunta assim, de novo. A gente poderia... Vou esperar porque a Rita precisou... Fica à vontade, mano. Eu sei como é difícil. Sim e não. É uma pergunta que a gente poderia ficar aqui até 4h15 da manhã. Né? E, inclusive, quando a pandemia acabar, a gente vai para um boteco, pede nossa cerveja e vai fazer isso. Vou tentar, porque, gente, é pano para manga. Vou tentar falar sobre. Ponto zero da revolução. Gênero não existe. Rita! Calma, anjo, calma. Porque sexo não existe. O sistema, sexo, gênero é uma ficção biopolítica, histórica, social. Inventaram o sexo,
E aí, se você quiser, depois você vai me buscar, eu te dou referência bibliográfica, você vai estudar, tarará, tarará. Inventaram o sexo, e depois que inventaram o sexo, descobriram que tinham feito uma grande de uma cagada, e inventaram o gênero. E aí hoje a gente está falando, ai, que preguiça. Tá bom, vai, então vamos lá. Eu sou gênero estrela. Lida aí com isso. Então vai, eu sou gênero fluido, não binário, queer of color. Vai, lida com isso. E aí eu gosto muito do Paul Preciado e da Judith Butler, quando eles falam assim pra gente. Quantos gêneros existem? Quantas pessoas existem? Tá aí a resposta. Porque o meu jeito de ser e viver gênero não tem nada a ver com o jeito do Alan, o jeito da Lira, o jeito da Rita. E se a gente... Aqui a gente tem um leque sexo-gênero que a gente poderia, né, falar sobre ele 1 ano. Dar 6 meses de curso de teoria da sexualidade, teoria, estudos do gênero, sobre isso. Então, estou tentando voltar na pergunta. Uma sociedade de gênero nulo, de gênero fluido, de gênero neutro, é uma sociedade comunista? Não sei, meu amor, porque nunca existiu uma sociedade comunista. E também nunca existiu uma sociedade de gênero neutro. Né? Mas o que será o comunismo? Não sei, não sei, não sei. É igual o que será a vida em outro planeta. O comunismo a gente constrói. E construindo a gente imagina, e imaginando a gente constrói. O meu comunismo passa pelo lugar que abole o papel de gênero. E depois que se aboliu o papel de gênero, meus amor, o gênero acaba, né? E aí também, todo mundo que estudou essa merda já falou isso. A maior parte do que a gente acredita ser sexo e gênero é um estabelecimento de uma prescrição de um comportamento para o funcionamento de uma sociedade, né? Mas aí é outra aula, tô bem de saco cheio, mas dá para falar isso via Weber, via Durkheim, via Marx, né? Desde que a sociologia começou, a gente fala de gênero. Já aproveitando então, Rita, vou fazer uma pergunta do Ivan Rodrigues. De que forma os poderes dominantes perderam a custódia do circo e da arte drag? Esses rompimentos se relacionam? Meus amor, os poderes dominantes perderam? Olha, me conta onde, como, quando e por quê. Porque até onde eu saiba, se eu escrever circo no Google, o que aparece é o Cirque du Soleil. Né? Se eu falar para minha mãe, mãe, vou fazer circo, ela vai falar, espero que você entre para o Cirque du Soleil. E drag dominante chama RuPaul. Tem 11 Emmys, que é o maior prêmio da TV norte-americana. O poder perdeu o controle. Não, meus amor. Não, meus amor. Ô, gente. Não. Não. Falar isso é errar rude. Errar juvenil. Ser juvenil. Perdeu o controle porra nenhuma. Está montado no controle. A principal invenção do capitalismo é quando ele vê uma alternativa, ele a fagocita. Olha, tem um movimento tentando abolir gênero via uma performance. Ah, abraça. Dá um programa de TV para elas. E agora faz elas comprar peruca, comprar unha, comprar vestido, faz elas comprar maquiagem, mas tem que ser essa maquiagem aqui, faz comprar esponjinha, porque não pode misturar com o dedo, né? Passamos 70 anos misturando essa merda com o dedo, não. Agora são 122 pincéis, né? Então, o poder vigente perdeu, gente, não perdeu porra nenhuma. Porra nenhuma. Isso aí, então bora... desculpa, B. Eu ia aproveitar e fazer aqui a pergunta da drag Suzaninha, que acho que cabe, que é, Rita, quais são os caminhos para decolonizar a arte drag? Beijos da Suzaninha. Suzaninha, meu amor, que perguntona. Quais são os caminhos para decolonizá-la?
os caminhos são múltiplos e mais ou menos dependentes de iniciativas nossas, né? O meu movimento decolonial da drag é colocar a drag para dar aula dentro da USP, né? Essa semana agora eu fui fazer, junto com a Erika Hilton, a abertura o encerramento, perdão, o encerramento da calorada da filosofia na Unicamp. Pergunta se outra drag queen sentou a bundinha lá. Pergunta se outra travesti preta sentou a bundinha lá. Então, o meu projeto decolonial é muito engraçado, né? O meu projeto decolonial é falar: oi, sabe tudo isso que vocês acham chique, cheiroso, sabe Foucault, sabe a Hannah Arendt? Eu vou dar aula para vocês de drag. Então, essa é a minha estratégia, né? Agora, cada um tem uma, né? Eu poderia aqui citar as manas brasileiras que fazem drag da floresta amazônica, né? Agora esqueci o nome dela, mas eu sempre falo dela em todo lugar que eu vou e posso, que é uma mana que a drag dela é um espírito da floresta. Ai, agora eu não... Depois eu peço para as meninas, eu mando para as meninas o nome, e aí amanhã, no próximo evento do Circo Drag, a gente coloca ela. Mas o caminho decolonial do fazer drag, ele passa pelo projeto, né? Qual é o seu projeto decolonial de fazer drag? Bom, a gente já está chegando no final, mas vamos trazer aqui mais uma pergunta. Deixa eu abrir aqui, pera lá. Ó, uma pergunta da Jaque Ramires. Uma vez que gênero é construção social, você não acha que falar homem e mulher para as pessoas antes do cristianismo pode ser anacronismo? Não. A palavra homem e mulher já existia. Estão falando aqui no chat, perguntando se é a Uira Sodoma, a drag. O Ira Sodoma, isso. Ai, maravilhosa. Você consegue escrever no chat para a Rita de Libra poder soletrar? Mas é isso, gente. O Ira Sodoma... Eu não consigo ver é... o chat. Então... Tem que falar soletrando. Elas escrevem aqui e eu soletro para você, mana. É UYRA SODOMA. Tem uma pergunta também da Companhia de Valhaças. É importante romper estereótipos? Até que ponto o estereotipo nos auxilia no processo artístico? Depende do uso que a gente faz dele. Em primeiro lugar, é importante entender que a gente rompe estereótipo sim e não. Talvez a gente rompa o preconceito gerado pelo estereótipo, mas o estereótipo muito depende de uma luta histórica, né? Vou dar exemplo. O que é o que é? Usa calça e trabalha. Você pode me responder o que você quiser. Mas se há 200 anos atrás eu fizesse essa pergunta, todo mundo responderia homem. Então, o estereótipo de usa calça e trabalha foi rompido via uma mudança no modo que a gente produz e reproduz a vida material. Como que a arte rompe o estereótipo? Não rompe. A arte usa o estereótipo. Como que o estereótipo pode ser usado pela arte? Para romper o preconceito. Porque a teoria social nos diz que
são 3 campos distintos. Estereótipo é um dado cognitivo, é do campo das imagens que circulam naquela cultura. Preconceito é do campo afetivo, é o que a gente sente em relação àquelas imagens. E discriminação é o campo da ação, é o que a gente faz sobre o que a gente sente com aquelas imagens. E aí, qual que é um bom jeito da arte usar estereótipos? Subvertendo-os. A primeira que me veio na cabeça agora é o Brecht, né? O teatro brechtiano, teatro épico, ele faz coisas tipo: eu sou o operário, eu vou interpretar o operário. Isso é uma fábrica. Não sou operário, isso não é uma... Mas eu estou te avisando que a partir de agora será. Eu estou contando, né? O teatro épico conta e canta o que a cena visa mostrar. Então, acho que essa ideia é uma dessas que usa o estereótipo para romper o estereótipo, né? Ou melhor, usa o estereótipo para trabalhar o preconceito e a discriminação. E aí isso a drag pode fazer. Perfeito. Nossa, então, chegou o nosso horário aqui, acho que a gente vai ir finalizando, caminhando para o fim. Queria agradecer muito demais a presença da Rita aqui no festival, nessa palestra, né, nosso terceiro dia de festival, está no comecinho ainda. Agradecer muito a Rita de Libra também, que está aqui, maravilhosa, acompanhando a gente. Todo mundo, o Gui, que está aqui na técnica, e todo mundo que assistiu, obrigado pelos comentários, as perguntas, todo mundo que está participando do Brilhe. Alan, você tem mais comentários? É isso, gente. Rita Von Hunt, é um prazer receber você aqui no Brilhe, que é o primeiro festival internacional de circo drag. A gente conseguiu esse festival graças ao apoio da Lei Aldir Blanc, né? Então, obrigada aí ao governo do estado também por proporcionar essa possibilidade, a todos os artistas que lutaram para que essa lei fosse possível. Seguimos todos juntos aí nessa luta. E é um prazer, é uma honra receber aqui, na verdade, as duas Ritas, né? A Rita Von Hunt e a Rita de Libras aqui, que seguiu a gente. Obrigado, Lira Delírio também. Como a gente comentou no começo, nós somos os idealizadores desse projeto. Gratidão a todos que assistiram, todos que estão aí. E eu vou passar a palavra agora para a Rita poder encerrar e fazer suas conclusões aí. Muito obrigada, gente. Bom, eu agradeço, foi um prazer, uma honra e uma alegria. Um prazer porque foi maravilhoso, eu vi a galera perguntando, mandaram aqui também várias, como é que chama isso? Comentários. Nossa, falei tanto, tô com soluço. Mandaram vários comentários. Então, foi um prazer, foi uma honra, porque ser chamada para o primeiro, gente, ai, me dá até saudade. E falei que foi uma honra, que foi um prazer e uma alegria, né? Porque estar aqui é divertido demais. E agradeço a presença de todo mundo que nos assistiu. Minhas saudações, boa noite e até a próxima. Bebam água, lutem contra o patriarcado e o capital e se organizem politicamente, meus amores. É isso, gente. E essa foi a Rita Von Hunt, com muito prazer aqui no Brilhe, primeiro Festival Internacional de Circo Drag. E é isso, uma boa noite a todos e nos vemos amanhã, né, nas oficinas. Entrem lá no site, confiram a programação. A gente está no intensivão aí de circo drag toda essa semana. Começa de manhã e termina à noite. Então, amanhã até domingo, bora se encontrar, bora trocar
E é isso, gente. Entrem lá no site brilhecircodrag.com e confira a programação, se inscrevam no festival. O festival é todo online, é todo gratuito. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos e que seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa fazer algum presencial, que é o desejo de todo mundo. Boa noite, até mais.